Aqui é o Devaneios, um podcast que ele traz verdades. E hoje a pauta é a Lei Maria da Penha, porque afinal de contas é uma lei que está sendo muito comentada, muito falada, e a gente não vai falar só sobre a lei, mas dos comportamentos que envolvem essa lei, e não só para mulheres, mas para homens também. E eu não poderia deixar de falar das minhas convidadas, que são duas especialistas, advogadas criminalistas, que vão estar me ancorando para que eu não fale besteira, né? Porque a inteligência aqui é de vocês, eu só acompanho. Sejam bem-vindas, Tabata e Juliana. Obrigada, Vanessa. Mais uma vez, é muita honra a gente estar aqui no primeiro podcast de Vaneios, né, falando sobre essa lei tão importante, dando umas pinceladas maiores do que a gente já iniciou no programa, né, e aprofundando alguns outros casos, algumas outras questões que também envolvem a Lei Maria da Penha. Então, muito obrigada por esse convite. Espero que a gente consiga esclarecer muitos pontos hoje aqui. Ah, com certeza. Agradecer, mais ainda porque nós já temos um programa juntas, né? O programa Lugar de Mulher, onde a gente traz a lei, ela seca. Vem a letra, a gente traz a letra fria da lei. O bom do podcast é que a gente consegue trazer ela mais uma flexibilização melhor para o povo que está assistindo, para eles entenderem, para eles interagirem. Se eles têm dúvida, eles podem pedir para a gente responde aqui, ver a opinião deles do que a gente está falando. Eu acho que o podcast é muito mais interessante que, enfim, o nosso outro programa para interação. Aprofundamento, né? Mais tempo. Sim. Porque a gente começou a falar... E quando viu, terminou. Exato. E a muito gente entra assunto. muito técnico, né? Quando é um programa que tu vem trazer a lei, a gente entra muito na técnica da lei. Aqui não, aqui a gente pode comentar mais de casos, a gente pode dar exemplos, claro, nunca citando nomes, ou enfim, mas a gente pode abrir esse leque para interagir mais com as pessoas e elas entenderem na prática como funciona realmente a lei. Esse é o intuito, esse é o episódio 1 do Devaneios, né? Nasceu mais um filho, e o intuito não importa os lados, o que importa é a verdade. E é com esse intuito que eu criei esse podcast, que eu estou lutando por ele e que eu estou escolhendo a dedo as pessoas para trazer para cá, né? E ninguém melhor que vocês, meninas, que estão aí na frente da batalha, né? Vocês estão aí acompanhando sempre vários casos. Tanto para quem, digamos assim, porque a gente tem que entender que dentro do meio jurídico, eu estava conversando com a Juliana hoje sobre isso, e eu vejo que vocês, todo advogado, ele é muito julgado. Porque o advogado, vou fugir um pouquinho do tema, mas eu gostaria de começar por aí. Porque o advogado, ele é contratado para resolver. Exato. E nem sempre, né, é o caso, a pessoa tá certa. Às vezes a pessoa tá errada, mas vocês têm que resolver. Tem que achar o melhor jeito de resolver, mesmo ela estando errada, né? Para que fique mais tranquilo para ela conduzir a vida dela. Me corrija se eu estiver errada. E eu acredito que vocês devem sofrer julgamentos por causa disso. Sem dúvida, e principalmente nós que atuamos com o direito penal, o julgamento é ainda maior, porque tem muitas pessoas que pensam que nós também somos os criminosos, né? Então tem algo muito, digamos, nebuloso por trás disso, que não entende que o nosso trabalho, ele não é lutar pela impunidade, a gente não faz isso. O nosso trabalho é lutar por justiça, para que aquela pessoa que está respondendo a um processo, ou aquela família que também nos contrata, porque a gente também trabalha como ao lado do assistente de acusação, né? Nós somos também advogados da vítima em alguns momentos, a gente está buscando por justiça. Se a gente está na defesa, o que a gente quer? A gente quer que os direitos sejam observados, a gente quer que aquela pessoa seja julgada da forma correta, se ela tiver que cumprir uma pena, então que ela cumpra essa pena, mas que seja comprovado no processo que de fato ela teve culpa. Porque se não tiver, ela tem que ser absolvida. Porque a gente trabalha no Brasil, o direito no Brasil, ele é a partir da presunção de inocência. Então, presume-se inicialmente que a pessoa ela é inocente, e aí que o Ministério Público tem que comprovar que de fato ela praticou aquele crime. Certo? E quando a gente trabalha do outro lado, que a gente sempre fala dos os lados da força, né, brincando, quando a gente trabalha do lado da vítima, a gente também trabalha para provar que aquela pessoa cometeu aquele crime e que ela precisa ser punida por aquele delito.
verdades necessárias, né, meninas? Exato. Porque Aquela piadinha que a gente escuta muito, a defensor de vagabundo, de bandido, enfim. Não, eu acho um a absurdo. gente não defende ninguém, a gente trabalha com a lei. A lei tá ali, a gente quer fazer com que a lei se cumpra, independente de que lado, se é pro réu, se é pra vítima, enfim. Porque que nem a doutora Tabata falou, a gente atua tanto na defesa do réu, como de assistente de acusação das vítimas. A gente atua nos dois lados. E a gente não está defendendo um e outro. A gente está trazendo o que a lei manda. E a gente quer que a lei se cumpra. E que se ela seja cumprida de forma isonômica. Que não tenha distinções por classe, porque o rico tem mais direitos e o pobre... Isso também é outra coisa. Diz que o rico, ele tem advogado melhor, ele vai sair impune. O pobre, como é defensoria pública, não tem condições, ele vai sair culpado. Não, não é. Os defensores públicos também são advogados muito bons, inclusive. Eles fazem concurso público para isso, para defender a lei. Não existe um lado, não existe a gente querer que as pessoas sejam impunes, não queremos condenar ninguém, a gente quer que a lei se cumpra. Com Ou certeza. aquela outra máxima também, né, doutora Juliana, que a gente escuta muito. Contratou advogado, é culpado. É fato. Ai, gente, que absurdo. Mas é que assim, ó, o ser humano, ele tá muito bom pra julgar, tá? É. O ser humano, ele virou especialista em tudo. Esses dias eu vi uma notícia e embaixo veio uma enxurrada de comentários e eu pensei, cara, eu vou ler. Eu vou ler porque eu tô querendo entender comportamento geral, principalmente regional, principalmente Sim. nosso aqui em Passo Fundo. Por quê? Porque vamos falar, a gente, para fazer uma avaliação comportamental, né, regional, a gente tem que entender onde estão nossos pés. Eu fiquei assim, eu dei risada, porque eu falei, pronto, quanto advogado, gente, quanta gente formada dando pitaco. Mas tu sabe, Vanessa, que até os clientes, às vezes, eu olhei no Google, doutora, e lá eu vi não sei o que, e diz que é assim, a senhora tá me dizendo que não é assim, sei lá, diz que é assim, tem que ser assim. Não, gente, cada caso é um caso, não existe o doutor Google, pra nada. Né? E é uma pauta que eu vou trazer aqui, que eu já tinha comentado com vocês, que é a questão... A tecnologia, ela está trazendo muita acessibilidade, isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, se você não sabe usar isso, isso é muito ruim. Porque você se torna um especialista de nada, entendeu? E em tudo. E em tudo, Né? né? É bem Ou seja, complicado. eu procurei no Google, o Google me deu a resposta, então Eu tem já que ser sei. isso. Mas e a ambivalência? E as verdades envolvidas, né? Exato. Então, por isso que eu comecei o podcast falando sobre isso, porque eu acredito que, principalmente a área do direito, os profissionais estão sendo muito julgados. E aí, e eu não vou mentir, eu já fiz esse pré-julgamento. Mas aí eu analiso da seguinte forma, né? Gente, esse ser humano que está lá e que provavelmente fez alguma coisa errada, ele também tem direito a uma defesa, ele também tem direito a responder pelo que ele fez, mas da forma correta. Exato. Eu não estou dizendo, vocês não estão lá para libertar aquela pessoa, vocês estão lá para que ele cumpra as coisas de uma forma correta, né? Exato. E a vítima seja honrada de uma forma ou de outra. Vocês Exato. estão, né, conduzindo uma questão. Mas, na verdade, existe um juiz preparado para fazer essa avaliação. Exatamente. E tem muito aquilo do bandido bom e bandido morto, desde que ele não seja o meu pai, o meu irmão, o meu sobrinho, o meu tio, a minha tia. Né? Desde que não esteja do meu lado, não faça parte da minha família, Exato. é muito bom É eu muito julgar. bom. Porque né? aí é a pessoa inocente. Aí a gente vê a contradição que existe, né? Quando são os meus, são inocentes. Quando são os outros, são culpados. Hipocrisia. Falei sobre ela hoje. A hipocrisia do ser humano. É você olhar, julgar, mas não se autoavaliar, porque ninguém é perfeito. Exatamente. E ninguém tá livre de um dia precisar de um advogado. Gente, o crime é aquilo que o Código Penal traz. Às vezes, pessoas, elas cometem o crime que tá no Código Penal, mas tem as consequências de tudo aquilo. E ela não é um criminoso. O momento fez ela agir daquela forma, entende? Não, ele cometeu o crime, sim, ele vai responder, mas ele não é um criminoso, ele não é um bandido. A gente tem que olhar os dois lados sempre, gente. Às vezes, na hora da raiva, existem crimes que são cometidos na hora da raiva, que tem, inclusive, as atenuantes para os crimes referente a isso, porque a pessoa perde o plumo dela, vamos dizer assim, e acaba cometendo aquilo. Não, ela não é bandida, ela cometeu o crime, ela vai responder, e não é por isso que ela tem que ter um pré-julgamento da sociedade. Não. Nem o Jamais. advogado que conduz essa pessoa. Jamais. Jamais. E é uma Jamais. outra questão que eu trago também, que o ser humano, ele tem um olhar, e nós tu começou a falar sobre isso, eu quero que você fale, Tabata. Tá. Que é a questão assim, antigamente, muito antigamente, eu vou deixar tu introduzir Tá. essa fala, e eu trago o meu, tu entendeu o que eu vou falar. Porque Entendi. antigamente, o que eu olho? Eu olho e eu defendo o lado mais fraco.
né? E Exato. quem que sempre foi o lado mais fraco? Nós mulheres. A gente sempre Uhum. foi o lado mais fraco. Vem uma história, né? Vem que a mulher tudo- era criada para ser exato. dona de casa. Deus o E- livre, antigamente, uma mulher fazia uma faculdade e ser advogada criminalista. Eu assisti agora o Nossa, filme... histórico, né? Eu Histórico, assisti o entende? filme agora da NASA. Aqueles... Gente, me deu um branco. Mas eu vou colocar depois nos comentários do podcast. É o filme da NASA que tem 3 mulheres. Que elas são de cor preta, né? De cor escura. E elas são inteligentíssimas. Todas foram papéis fundamentais para a ida do homem para a Lua. E essas Sim. mulheres, elas eram subjugadas por homens. Muitas vezes, elas eram mais inteligentes que homens, né? E elas não podiam desenvolver a inteligência delas, os cálculos delas, as ideias delas. Inclusive, uma queria ser engenheira e não podia porque era mulher. E o atenuante, né, de ser de outra cor também, que eu acho um absurdo. Né? Sem falar desse atenuante, além de ser mulher. E ela lutou judicialmente para poder fazer. Foi a primeira mulher negra formada engenheira nos Estados Unidos, né? Então, e aí você vê essa mulher como fraca. Essa mulher não é fraca, Jamais. né? Essa mulher sempre foi forte. Talvez a gente demorou um pouco para entender isso, para colocar esses direitos que a história vem contando de muitas mulheres muito fortes que lutaram muito para a gente chegar onde a gente está hoje. E aí que entra, e eu fico muito brava, vocês me conhecem, né? E eu tô sendo super julgada e tá tudo bem, porque quem julga pelo menos está tendo uma opinião. Antes prefiro que as pessoas tenham opinião do que fiquem, né, divagando e digamos assim, indo na onda de outras situações, que é a mulher, ela adquiriu seus direitos, ela tá super inteligente e ela tá ao mesmo tempo passando do limite, porque no momento que eu digo que o meu sagrado feminino é muito maior ou melhor, ou tem mais benefícios do que o sagrado masculino, aí eu tô falando de energias, Sim. né? Dos opostos, tudo na vida tem 2 lados, a lua e o sol, né? As estações do ano, né? O yin e o yang, tudo são 2 polos que se complementam em benefício de um todo. Aí o sagrado feminino e o masculino, que deveriam estar se equilibrando, porque antigamente nós, enfim, tivemos muitos problemas. Agora, a gente está menosprezando algo que na época faziam com nós. Ou seja, a gente adquiriu os direitos e agora a gente está usando esses direitos e fazendo a mesma coisa. Faz sentido isso que eu estou falando? Exato. Sabe que antes de entrar nessa questão dessa necessidade de se sobrepor ao masculino, a gente ainda, mesmo nos dias de hoje, a gente ainda tem esse pensamento que a gente é inferior, né? É muito incrível isso. Até hoje eu estava conversando com uma colega, ontem eu estava conversando com outra colega, e de estados diferentes, e aí a gente vê que isso é algo da mulher, a gente não enxerga a capacidade que a gente tem, né? Por exemplo, de fazer um podcast. Quantas mulheres entendem que tem capacidade de sentar e fazer um podcast? O mínimo. O homem vai lá e faz. Simples assim, ele bota a cara e vai lá e faz. E a gente fica sempre naquele pensamento que a gente não tem capacidade, de que a gente não tem conhecimento, de que a gente não sabe, de que vai ficar feio, que vai ficar ruim, que a gente vai ser julgada e a gente também não quer ser julgada. Então, né, a gente vai se inferiorizando. E outra, né? E se eu for pro podcast, como é que fica a minha casa? Quem que vai limpar a casa? Porque nós temos isso. Quem que vai Sim. limpar Quem a vai casa? fazer Quem as que vai duas cuidar do coisas? filho? Exato. Né? Mas Exato. Como tem- que fica o meu trabalho, né? E a mulher, ela tem essa capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo. Tem. Porque hoje, se eu for fazer uma lista de tudo que eu fiz, o homem não consegue. Mas tu sabe que agora, com a evolução agora dessa geração, enfim, eu acho que isso a gente tá carregando muito historicamente, que vem dos pais, dos nossos pais, enfim, a gente vê que nós somos mulheres, somos mais frágeis, é pra cuidar da casa. Eu vejo agora essa nova geração, porque eu tenho um filho adolescente, convivo com adolescente, que as meninas estão vindo mais forte, tipo, elas não têm mais esse pensamento um pouco limitante que a gente tem, né, eu sou mulher, eu sou inferior ao homem. Não, elas estão vindo muito fortes. Eu tô muito feliz com isso, convivendo com as meninas, adolescentes. Elas jogam basquete que nem homem. O meu filho tava no campeonato da IFSU, o masculino ficou em 3º lugar, as meninas ficaram no 2º lugar, entende? E jogam como homem. E se tu conversar com elas, elas não têm esse, porque o basquete é um jogo masculino. O time de Não. futebol do meu filho de 12 anos tem meninas de Entende? 12 anos. Ela já não Eu tem achei essa limitação. sensacional. Isso é incrível. Estão jogando juntos, né?
né? Nós temos, claro, nós temos fragilidades, somos mulheres, temos fragilidade, sim, porque nós somos o sagrado feminino, nós somos o acolhimento, o homem é a força, é o sagrado masculino. Exato. Mas esse equilíbrio, ele precisa ser visto, porque eu vejo essa história que ela tá indo e ela tá passando do limite. E aí que eu trago a Lei Maria da Penha, aí que tanto que o Devaneios é um canal que eu abri para ter homens e mulheres. Eu vou trazer convidados homens e mulheres, não é só mulheres, Sim. né? Porque eu acredito que todos nós temos voz, todos nós temos limitações e as verdades precisam ser propagadas para que essa mentalidade em grupo mude. Exato. E a questão é de igualdade. O que se busca é igualdade, não se sobrepor. Não se sobrepor, né? Isso que tá a dificuldade do mundo hoje. É. Para mim ter sucesso, eu não preciso pisar em cima de você, eu não preciso te humilhar, eu não preciso te passar a perna. Eu consigo trabalhar em paridade e você mantém o teu sucesso e eu e o meu, e juntos a gente alavanca. Exato. Né? E tá tudo bem. E tá tudo bem, qual é a dificuldade que essa egrégora tem que se expandir cada vez mais para que o mundo possa evoluir. E aí, assim, a gente vem numa evolução do planeta, né? Uma transição do planeta Terra, mas as pessoas continuam ainda com os pensamentos E né? algumas até Exato. com pensamentos retrógrados, né? Absurdo. Absurdos que não cabem mais pro mundo de hoje. Né? E a Lei Maria da Penha, que agora a gente vai falar um pouquinho, a Tabata vai introduzir para nós. Eu vou parar de falar a palavra introduzir. Quando eu falo introduzir, eu penso em sacanagem. Não vou falar, né? Vou trocar essa palavra. A Tabata vai trazer o seu conhecimento para Sem conosco. introduções. Sem introduções. Não, eu Hoje sinto sem que eu tô introduções. violando a Tabata. A Tabata vai introduzir. Vou mudar a palavra, credo. Gente. Ué, tá tudo bem. Ela vai estar explicando para nós. Sem introdução. Sem introdução. Ela fala mansa e boa, na boinha. Pacífica. Né? Sobre a Maria da Penha. E vocês sabem que essa é uma luta minha. E eu super apoio a lei. Quero deixar isso bem claro, tá? Apoio, acho que é válido, tem que ter. O problema é que é uma lei que foi criada há bastante tempo, em uma época que não se tinha algumas avaliações que hoje a gente tem, e que tem pessoas, infelizmente, que estão utilizando de forma errada. Sim. Então, vamos falar agora da parte boa, de quão maravilhosa é, né? Isentando tá tendo muitas pautas e conversas sobre a história dela. Quem quiser saber da história dela, pesquisa aí. Tá sendo super avaliada e reavaliada, e parece que estão descobrindo aí que nem ela mesmo, né, aconteceu como foi contado, está sendo, enfim, inclusive com provas e, né, todos os contextos, e não é o caso hoje aqui. O caso é o que eu acabei de falar, né? Vamos falar a parte boa, que protege, né, que dá auxílio, porque querendo ou não, eu gosto muito de falar de equilíbrio, mas eu sei que tem os extremos. Existe a maldade no mundo, né? E querendo ou não, né, nesse âmbito, quando existe essa luta corporal, nós mulheres ainda somos, né, o sexo mais frágil. Somos. Agora, quando bate no mental, nós somos muito inteligentes. Então, veja, olha que né? O homem tem a força, a mulher tem inteligência. Vamos unir isso, né? Sem brigar. Mas, infelizmente, tem as maldades do mundo. Então, vamos falar da parte boa da lei. Eu vou trazer um pouquinho antes da lei. Um pouquinho, bastante antes da lei. Eu vou iniciar aqui em 1980. Foi longe. Fui pra trás, né? Voltei, né? Eu nem era nascida. Eu também não. Olha que maravilha a gente poder falar de algo que a gente não era nem nascida, porque tá poucas coisas, agora, né? Gente, falando nisso, tem uma influencer. Eu vou colocar na descrição do nosso vídeo. Ela tá fazendo vídeos sensacionais e que ela faz um bate-papo de mulheres de época. Vocês já viram? Não conheço. Sensacional. Ela se veste, por exemplo, na mulher que nasceu em 1980, na mulher que nasceu em 1900, na mulher que nasceu em 1700. E elas começam a conversar. Nossa, mas na tua época tu já pode estudar? E aí ela diz sim. E daí a outra lá, mais moderninha, diz...
Eu posso estudar, mas eu não quero. Daí a lá da antigamente vira e diz assim, mas como assim? Eu lutei tanto para te estudar. Por que tu não tá estudando? Então ela traz isso de uma forma muito legal. Gente, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas eu vou deixar na descrição do nosso vídeo. Vou fazer uma postagem e marcar vocês. Ela faz um Por trabalho favor. sensacional. E eu fico imaginando o trabalhão dela, porque cada fala, ela traz até a roupa de época da mulher. Olha só. Que bacana. Bem legal, por isso tu falou, Ana, me remeteu a esse trabalho que ela tá fazendo, que é exatamente isso que eu tô falando. Aquela mulher lá de 1800 e... Não, aqui é um pouco depois. Aqui é 1980. 1980. Essa mulher vai olhar pra nossa mulher de hoje e vai dizer o quê? Na verdade, a mulher de 1980 são as nossas mães, né? São as nossas mães, porque aqui a gente já estava sendo pensado, acredito. Mais ou menos. Eu sou de 89. Eu sou de 79, me respeita. Eu sou de 80. Sim, então em 80 minha mãe já tava, acho que ali, né? Na luta pra vir a beleza, né? Já estava analisando. Então, o que acontecia? Se criou muito essa luta, realmente, das mulheres. E aí, o texto que eu estava lendo, eu achei muito interessante essa questão de lutas dos movimentos de mulheres e feministas. Separou mulheres e feministas. Então, Eu até entendo por quê, mas vamos lá. mas a questão justamente é, Vanessa, mulheres, elas podem ser feministas, elas não precisam sair por aí Pelada, mostrando o peito, não raspando axila, né? Não tem necessidade disso para você ser feminista. Você precisa lutar por um direito que você quer. Então, a gente tem essas lutas das mulheres, lutas feministas, em razão de que os órgãos públicos, eles eram muito tolerantes na questão de crimes passionais. Crimes passionais, no caso aqui, homem matou mulher por ciúmes. A mulher estava traindo o homem. E aí a gente volta agora para um pouco antes, que era muito natural o homem ter quantas amantes ele quisesse. E ele tá tudo bem. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Histórica, né? O homem é machão se ele tem uma mulher. Exato. Se a mulher tivesse, aquela palavrinha feia, né? Mata. Vagabunda, dá pra falar. Exato. Mata a mulher, por quê? Porque a mulher me traiu. E é vagabunda. Porque é uma vagabunda, né? Mas eu tive 3 amantes e tive um filho com cada uma delas. Eu sou macho. Entendeu? Show de bola. Tem um de cada cor. E aí, o que acontecia? Como é que esse crime ele se resolvia? O homem era punido? Não. Legítima defesa da honra. Mas isso agora? Esse ano que tu falou aí? Gente, agora? isso veio... Olha que absurdo. 2021, Dias Toffoli, STF, teve que dizer, isso aqui... Agora, em 2021? Agora. Isso aqui é inconstitucional. É contra a humanidade, né? Eu tirar uma vida... Eu não sei nem o que falar. Exato. Chega a ser absurdo, né? Chegar e tu tem que discutir que legítima defesa da honra não se enquadra na legítima defesa. Mas olha que ia dar pra matar um monte de homem, porque daí valia pra mulher também, não. Mas ia dar um monte, ia faltar homem no mercado. Eu puxei a maldade que tá em mim, teve que fazer essa observação. Não quer cometer crime pessoal, não se preocupe. Não é isso, a gente não tá aqui gente, desculpa, mas assim, nesses casos aí, né, muito mais homem, porque daí não fala aí da questão história, do homem ou né? mulher. Mas é um absurdo pra te ver pros dois lados. E só agora em 2021 que mudou-se isso? Não, 2021 aí foi pro STF. Disse, não, isso aqui, vocês não tem como levantar essa questão de legítima defesa de honra. E daí foi mudado. Aí não se pode mais utilizar isso como uma forma, né? É um absurdo terem aprovado, mas como a gente acabou de falar, os tempos mudam, as épocas mudam. Exato. Só que aí, assim, ó, o que a gente pensa? Olha o tempo que isso leva pra mudar, né, gente? É muito tempo. É muito tempo. 2021?
Nossa, muito E uma coisa tempo. que não muito é tempo. admissível, né? Nunca. Pelo amor de Deus. Então, Nunca. se tu for ver hoje A nas gente voltou pra época de Jesus Cristo, que as pessoas eram apedrejadas. Não, que queimava as bruxas porque elas entendiam de alquimia da natureza. Pelo amor E de que Deus, porque carregava ela... a mulher pelo cabelo, Dos né? plantavam Obrigada, chá. pelo É, os amor de primórdios da Deus. civilização, né? Exato. Oi? Não, daí eu fico pensando, sabe? Eu gosto muito de chá. Se começar a tomar muito. Queimada. Gente, pelo amor de Deus. E aí tu As pensa... ruivas, inclusive, Ruivas? eram tidas como... Bom, nascia... Bruxas. Eram bruxas. Temos 3 bruxas aqui. Né? Que hoje podem falar, olha que loucura, Que loucura, não né? é? Aquela bruxa de antigamente olha pra nós e tem orgulho. Ah, A gente tá fazendo direitinho. tá, Porque entendeu? tem mulher, e é por aí que não. É por isso que eu falo, tá fazendo tudo errado. Exatamente, Né? Mas exatamente. aí existem N fatores. Crenças limitantes familiares, enfim. Tem todo um histórico que tem que ser avaliado. Por isso que tem que ter muito cuidado com o julgamento. Mas, justamente para isso que a gente faz o podcast, para puxar para a consciência. Né? Exato. E aí, a gente vem vindo. E em 2003, foi criada a Secretaria Especial de Política para as Mulheres. E o que essa secretaria ela quer? Ela prevê o enfrentamento à violência contra as mulheres. Isso O foi combate Isso foi antes da Lei Maria da antes da Penha. Lei Maria da Penha. E aí, olha que interessante, gente. Eu ainda sou meio noveleira. Ela é meio... Meio noveleira. meio. Eu assisto uma novela por dia, que é a novela que está passando, vale a pena ver de novo, Mulheres Apaixonadas. E eu amo essa novela, eu sou fã dessa novela. As novelas antigamente valiam a pena. Valiam Hoje a em dia que tá meio que tá bem estranho, sem graça, né? E aí, um dos temas dessa novela é justamente uma questão de violência, de violência doméstica. Não sei se vocês lembram. Eu lembrava. Um dia eu sentei com a minha mãe e conversei com ela sobre todos os personagens e eu lembrava de todos eles. Essa novela, ela passou a primeira vez em 2003. Ela não tinha o Tonho da Lua. Não. Essa era Mulheres de Essa Areia. Mulheres de Areia, essa é aí mais eu assisti. antiga. Não, então não assisti, não. Essa é bem antiga, Juliana. Ih, Nossa, essa... não. Nós tínhamos uma TV, menina. E era o pai, não tinha controle remoto. Era o meu pai que decidia o que ia assistir. Quando meu pai não tava, era minha avó. Então, né, não é que nem hoje que tem uma TV para cada um, tem uma tela para cada um. Não, mas era 2003 já. Mas Essa aqui era 2003 já. Ela quer ser novinha, deixa Não, ela. vai lá. sou jovem. Não, e de fato, essa novela, Mulheres Apaixonadas, ela passou a primeira vez em 2003. E ela trazia, num dos núcleos, essa temática da violência doméstica. Tinha uma professora, o nome dela era Raquel, e ela saiu de São Paulo e foi para o Rio de Janeiro, fugida do ex-companheiro dela, que agredia ela fisicamente. E aí ela tinha medo, ela saiu, né? Fugiu realmente. E aí ele encontrou ela. E num dos capítulos agora, dos últimos aqui, que acho que foi essa semana até, ela conversa com a diretora da escola e conta pra ela essa situação. Porque até então ela não tinha falado pra ninguém, porque ela tinha vergonha. mano, olha que assunto pra puxar naquela época. Exato, corajosa. Ou quem era a autora, tu lembra? Era o Maneco. Ai, não sei quem é Mané. Manuel Carlos, acho que é o nome dele. Era um homem, eu olha acho que as legal. melhores As novelas melhores foram novelas dele, da né? Globo, Nossa, que tinha legal. Tudo, era ele que fazia. Ele sempre trazia temas muito polêmicos, assim, nas novelas. E sempre tinha uma personagem que o nome era Helena. Ah, sim, verdade. É. Toda novela tinha uma Helena. Tinha uma Helena. Entendeu? E aí, ela traz essa questão da violência. E aí, justamente a diretora é a Helena. E Olha aí, ela diz para que ela vá até uma delegacia e ela denuncie. E aí, a Raquel, então, que é essa vítima, ela diz: eu tenho vergonha. O meu pai é uma pessoa muito conhecida. O meu irmão é uma pessoa muito conhecida. E o meu irmão, sabendo de uma situação dessa, iria atrás dele até matá-lo. Então, seria uma desgraça muito maior
Olha o peso que essa mulher Exato. dentro dessas, né, carregou. Mas e Isso. quantas histórias não acontece isso de verdade na E vida? até Exato, hoje ainda Exato. existe. E esse é o ponto, Vanessa. A gente tá peso. em 2023 E ainda tem. e as mulheres ainda têm vergonha, elas ainda têm medo, elas ainda têm receio de denunciar. Do que a sociedade vai pensar, do que a minha família vai pensar, Vai pensar. entende? Exato. E aí engole e sofre e não dá um basta. Porque o que acontece? A partir do momento em que você não denuncia um agressor, você pode até terminar o relacionamento com ele, mas ele vai ter um relacionamento com uma outra mulher. E ele vai. E vai fazer. Quem faz pra uma, faz pra todo Exato. mundo. E ele vai então, continuar. se mantém naquele relacionamento por causa com medo do que a sociedade, os pais pensam, enfim, e chega ao extremo, Exato. né? Chega até que as mulheres perdem. Houve já situações que as mulheres perderam a vida nessa questão. Elas iam, o marido batia, e aí ela não queria denunciar por conta dos filhos, por conta da sociedade, e vai aturando, chega um momento que, né? Por isso que eu Acabou. digo, eu acho super válida essa lei. Pra quem precisa, que nem tá contando, né, esse caso. Por mais que seja fictício, mas as novelas, elas se baseiam na vida real. Exato. Né? Exato. E com certeza tem isso acontecendo atualmente, né? E para quem vai, e para quem tem a coragem, e para quem não vai, pensando nisso tudo, e eu acredito que tem muita gente nessa situação do não vai. Me tira uma dúvida, quando que começou a ter uma delegacia para mulheres? O ano exatamente eu não lembro. Não lembro. Mas faz mais ou menos quanto tempo? É que a lei, ela entrou em vigor em 2006. Mas as delegacias específicas veio posterior. Foi depois. Posterior, Eu não lembro especializada, quanto tempo posterior. depois. É. Eu não lembro quanto tempo depois. Mas é depois de 2006 ali, demorou um tempo até É recente delegacia. também, então. Sim, É recente também, então. Mais ou menos, digamos assim, É. né? Mas aí, então, a gente tinha a situação em 2003 que já havia essa tentativa de combate da violência contra a mulher. E aí vem a Lei Maria da Penha em 2006. E aí, sim, a gente tem um marco histórico com a Lei Maria da Penha. Aqui eu não tô falando. Nós não vamos entrar na história dela, tá? Não. Tá sendo super, né? É, Falado, várias questões, enfim. Mas vem com uma questão de defender essa mulher, que não tem, né, coragem, Gente, ela pensou em todo mundo. Ela pensou no irmão, no pai. exato. E ela não pensou nela Nela. mesma. E nós mulheres, a gente faz isso. A gente faz isso. Que é o acolhimento, que eu acabei de falar, que é o benefício do sagrado feminino, né? Exato. Então, ela pensou em todo mundo, não pensou nela mesma. E aí, a Lei Maria da Penha vem com essa previsão mais forte, com esse combate mesmo, né? Embora os números ainda são alarmantes. E aí, a gente pensa o seguinte, né? Hoje, o sistema, ele está mais preparado e ele está mais combativo, porque até um tempo atrás, mesmo depois da Lei Maria da Penha, não era tão simples assim. Não, Faz o registro, tem a medida protetiva, tira o cara e acabou. Não era assim. Eu tô recebendo relatos, tá? E eu posso, não vou falar nomes, Sim. e é uma moça daqui de próximo daqui, uma cidade muito próxima, que ela disse, Vani, porque assim, ó, acho tão lindo a mulher que entende a minha luta, e ela entende que no momento que eu defendo as pessoas que, digamos assim, que eu quero falar das pessoas que estão usando a lei de forma errada, porque eu vivi essa situação Sim, é sim. minha, Uhum. tu entendeu? Eu tenho esse problema, tu é minha advogada. Sim. Né? Eu tenho esse problema, tu entendeu? Eu vivo isso, e por isso que eu trago essa pauta, porque ela é minha. E tem ela, ela disse, Vani, eu tô aqui, eu não tenho amparo. Ela tá em outra cidade, porque aqui que eu sei, em Passo Fundo, as mulheres são muito bem amparadas. São. Elas estão de parabéns. Eu quero trazer a delegada aqui, tu entendeu? Ela é de outra cidade. Ela disse, Vani, eu tive que fugir pela janela do banheiro esse final de semana. Meu Deus. E eu tenho medida protetiva. Mas tu sabe... E nada foi feito. E eu disse, mas, gata, eu não sei como orientar ela, sabe? E ela me manda no WhatsApp. E é uma mulher, gente, empresária, tá? Tem dinheiro. Ela não é uma pessoa carente, tá? Ela é uma mulher instruída, tá? E ela tá passando por isso. Mas tu sabe que a evolução da lei, uma coisa que agora a gente falou, evolução da lei, quando foi criada a Maria da Penha, o crime, ele era condicionado à representação. E o que acontecia? A mulher, às vezes, ela tinha coragem, ela ia na delegacia, ia lá e denunciava, fazia o BO. Aí ela voltava para casa, ou o homem ameaçava ela, ou ela aceitava o agressor, voltava na delegacia e retirava a queixa.
Um bom tempo foi assim. Quando Muito saiu a isso lei Maria aconteceu. da Penha, era assim. Até que chegou a um ponto que falaram, Não, opa, gente, coitada dessa delegada ter que estar resolvendo. entende? Eu não quero. Eu quero. Ou, né? E chegava aí pro difícil judiciário, isso. tu movimentar toda a máquina, entende? É uma situação emocional envolvida, né? E a- Exato, exato. E outras questões que a gente sabe também não, e aí envolvidas, veio né? que É muito complexo, gente. Com o pacote anticrime veio a decisão, que não, agora é incondicionada a representação. Uma vez que você foi na delegacia, você trouxe provas e que a palavra da mulher é a prova, que você é a vítima, que você é agredida, enfim, não, você não pode mais na delegacia retirar. Você vai discutir isso lá no até o fim. judiciário. E eu até acho o muito fim. bom. Eu acho sensacional, tá? Por quê? E vamos entrar agora nisso. Vamos lá. Aquele caso que tu acabou de me falar hoje. Sim. Porque se ela entrou e ela precisa, ela vai ter que ir até o fim, ela vai ser ajudada, porque a gente sabe que isso acontece. Se ela mentiu para ter Também vai ser benefício apurado. próprio, também vai ser apurado. Exatamente. Porque num primeiro... Eu acho corretíssima essa mudança de lei. Primeiro eu analisei, eu falei, gente, mas não tá certo. Daí eu fui para minha consciência. Claro. Né? Aí tu olhando agora, não pode retirar. Beleza, ótimo, porque aquela que tá indo lá e tá usando um sistema de várias que precisam em benefício próprio, também não vai poder tirar, vai ter que levar até o fim, vai ter que Não provar. vai. E tu sabe, hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, é batata, a gente consegue dizer o que é Consegue. verdade, o que é A mentira, gente entendeu? tem celular, a gente tem foto, a gente tem câmera de rua, que nesse caso que a gente estava comentando, foi provado com câmeras de rua. Né? Que ela disse que foi ele, enfim, a câmera de rua pegou ela indo até ele, ela fazendo toda a gesticulação, entende? Então, tu vê o quanto a tecnologia ajuda também nisso, porque se não tem a tecnologia, não tem a câmera, a palavra dela, enfim, acabou Fico por ali. dito pelo não dito, né? Exato. No caso desse, acho que tu não sabe que eu e a Ju conversamos. Tu chegaste a ver no nosso grupo ali de pauta? Não, eu É. acompanhei mais ou menos o Os dois grupo. têm corrido. Tem essa que tu trouxe, essa mulher, né? Sim. Que precisa, né? E eu fico imaginando uma angústia. Olha, ela pensa em todo mundo menos nela. Menos dela. Uhum. Né? Que é essa mulher que também existe e a gente não tem nem números porque ela não aparece. Exato, ela não Né? aparece. E tem, eu posso falar o nome porque ela vai estar aqui no podcast semana que vem, a Sayonara, Uhum. que foi lá, Sim. lutou. Só que a luta dela, a gente tá... Olha, ela vai falar com nós aqui no próximo programa em torno de 3, 4 anos para resolver tudo. Sim. Demora. É demorado. entendeu? O processo em si é demorado. O que é rápido, né? Faz o registro, as medidas protetivas, que é o que protege, né? É o que te protege, Vai é o te que dar te um deixa um amparo, né? amparo. Porque o que acontece? O que vai acontecer? Se o cara descumprir, se ele chegar perto de você, se ele te mandar uma mensagem, você aciona a brigada militar e ele vai preso. E ele vai preso. E outra coisa bem interessante é que a Brigada Militar também tem a Patrulha Maria da Penha. Sim. Foi criado também. Olha que legal. Muito legal. Exatamente. As mulheres vão na Legal. casa da vítima, vão conversar. Teve casos de clientes minha também, que a brigada vai lá ver se ela tá bem, como é que tá, se realmente ele tá cumprindo a medida protetiva. Muito legal. Isso também da Brigada Ligam Militar. para saber Ligam. se você tem né, se você tem interesse também em pedir a renovação, se você quer manter que eles mantenham aquele contato contigo. Então, é bem bacana. Existe realmente uma rede de De apoio apoio para quem precisa. para quem né? precisa. E para que essa mulher que não vai se sinta segura. Vai Vai dar. Vai dar. Hoje, inclusive, hoje de tarde, eu vi uma notícia da Rádio Irapuaí, aqui de Passo Fundo, de uma prisão que aconteceu em razão de descumprimento de Eu medida vi protetiva. essa notícia. Então, acontece, sabe? Eu sempre digo, Acontece. as questões assim, ó. Lei Maria da Penha, ela vai da cadeia? Vai. Vai. Ela vai. Ela vai. Sabe Porque aquela o Brasil piadinha? No Brasil é só impunidade- pensão alimentícia Maria da Penha que dá É, cadeia. né? Ou quando a questão da impunidade no Brasil, socorro, né? O dia que o Brasil for o país da impunidade, olha, eu quero erguer meus braços pra cima e dizer, graças a Deus, porque o Brasil é um dos países que mais pune gente no mundo. Mas, questão de prisão, Lei Maria da Penha, dá. Então, Dá. fez o pedido de medida protetiva, medidas protetivas foram deferidas, ele foi informado. A partir desse momento, querida,
Se acontecer alguma coisa, liga pra polícia que Tu tá amparada. Tá tu tá amparado. Perfeito. Assim como existe a quebra da medida. Agora, vamos falar outro lado que tu gosta de que a gente fale de É, outros lados, não, né? mas é que eu adoro que a gente, né, muda mas os é que eu lados, né? gosto de... Porque as pessoas estão entendendo errado. Aí- Elas estão achando que eu tô indo contra uma lei. Eu não tô indo contra. Eu acho extremamente necessário. Não, Eu tô indo... que nem eu falei ontem. Ontem, no meu programa Lugar de Mulher, eu levei uma pastora e eu falei pra ela, o problema não tá na religião, tá nas pessoas. Sim. O problema não tá na lei, Não, tá nas pessoas, pessoas. né? E aí, eu não tinha entendido. E quando tu me contou hoje, né, sem falar nomes, então, não Sim, sei de sim. quem tu tá falando, não sei quem é, nem quero saber. Mas quando tu me contou que o Ministério Público, é isso que fala? O Ministério, eu vou me formar em Direito, óbvio. Daqui uns dias eu tô Tá aí com nós. né? Que o Ministério Público verificou que inverteu ali, que viu que era tudo mentira e que agora ela que tá a pessoa que fez a falsa Sim, denúncia e criou mexeu todo numa máquina Sim. judiciária Gasta, né? Gasta. muito, tu entendeu? Agora ela vai sofrer as consequências. Na verdade, não foi nem o Ministério Público. Houve toda a apuração no procedimento administrativo, que a gente fala que é o inquérito policial, e o delegado. Ele pediu para ela levar as provas porque ela foi lá e relatou o fato. O delegado pediu as provas, ela trazia as provas, que ela disse que tinham conversas em celulares, o delegado emitiu a medida protetiva e pediu as provas. E pediu, porque daí, quando tu faz a medida protetiva, continua toda a investigação do fato. Não acabou ali o procedimento administrativo. Tá. As medidas protetivas é uma coisa à parte do inquérito policial e do procedimento investigatório do processo, que Então, começa pelo inquérito policial. Naquele momento ela ganhou. Naquele momento, Tudo isso que a gente tá falando. as medidas protetivas, porque elas até são que de se- urgência. Pediu, tua palavra Ganhou. tem tida como prova, você tem Levou, direito, beleza. levou. Aí, como que foi? E aí, só que aí vamos falar das medidas protetivas um pouquinho. Tá. Você pediu medida protetiva. O agressor não pode quebrar. Você também não pode quebrar. Existe também a quebra da medida protetiva por parte da vítima. Exato. Eu pedi, eu disse que eu tô sofrendo e tô correndo risco, enfim. Mas dali a pouco é você que mandou a mensagem pra ele. Se ele não pode mandar mensagem pra você, vocês não podem ter contato, você também não pode falar com ele. É Exato. quebra da medida da tua parte também. Tem que E tomar qual é a muito consequência disso? a mesma coisa pro agressor. Tem é a quebra da medida protetiva. Se existe a quebra da medida protetiva por agressor, a vítima também vai ter a quebra da medida. As mesmas consequências. É de 3 meses, agora não vou te saber portar ali a quantidade de pena, enfim, mas é de 3 meses a 1 ano, se eu não me engano, posso estar enganada aqui, enfim. Mas também, ela também vai responder pela quebra da medida protetiva. Já existe isso, já existe casos de quebra da medida protetiva por parte da vítima. Porque tu foi lá, tu movimentou a máquina, tu deu necessita, eu preciso, eu estou me sentindo com medo, tá me agredindo, enfim. E dali a pouco é você que entra em contato com ele. Porque daí você quer que ele quebre a medida. É muito incrível. A mente humana é inacreditável. Porque aí você quer a proteção estatal. Mas aí você provoca para que a pessoa quebre a medida protetiva para que aquela pessoa seja punida e seja presa. Mas é você que tá indo atrás. É você que tá indo atrás. Né? E aí, Entende? voltando, é complexo. né? E aí, E aí, daí, voltando no ao caso, o ela delegado. que quebrou. Na verdade, não houve quebra de medida protetiva nesse caso, mas daí foi tendo todo o procedimento administrativo. O delegado foi juntando as provas, na verdade, o inspetor, né? Na verdade, o delegado faz o parecer final, que a gente fala o relatório. Mas daí ela foi ouvida de novo na delegacia do fato, foi chamado quem? O suspeito, o agressor na delegacia, ele trouxe testemunhas das pessoas que presenciaram o fato. Ele trouxe as imagens da câmera de rua. Hoje em dia tem câmera por tudo, né? Se Ele- você for mentir, cara, pensa que tem um mundo à tua volta de tecnologia que pode estar comprovando o que tu tá falando. E ela não trouxe nada para dentro do inquérito. Nada, só a palavra dela. E aí ele trouxe todas as provas que iam rebatendo o que ela dizia. Ele veio atrás de mim, não, as câmeras viram que foi você que foi atrás dele. E tudo que o agressor trouxe, rebateu dela. E o próprio delegado, vendo isso, pediu Entendeu. o indiciamento e mandou para o Ministério Público. E aí o Ministério Público ofertou agora o ANPP para ela, que é o Acordo de Não Persecução Penal. O que é isso? Não vamos entrar muito no mérito aqui, mas é quando a pena é inferior a 4 anos e tem alguns requisitos. Ele ofertou para ela... Mas daí pra ela vai não oferecer- presa? Não, isso é o Acordo de Não Persecução Vai Penal. encerrar o processo. Na verdade, É. vai ter algumas. Vai ter uma punição. Você punição. vai confessar que você de fato cometeu um crime. E você vai ter alguns Mas aí requisitos você que não é mais precisa- réu primário. é isso? Continua réu sendo. primário. Continua sendo. Porque não existe a ação penal. É antes de acontecer a ação penal. Antes de ofertarem a denúncia e você ser denunciado pelo crime, é ofertado a NPP.
Tá, mas Só que ele é um benefício. É um Então, benefício. assim, você precisa cumprir aqueles requisitos que foram estipulados, que você aceitou. Se você não cumprir, aí o Ministério Público pode e possivelmente vai oferecer a denúncia e ele já tem uma confissão tua. Né? Ah, entendi. E ainda, se tu teve esse benefício e dali um ano e pouco tu cometeu o crime de novo, tu não tem mais direito. Não tem mais direito. Durante 5 anos, um lapso temporal de 5 anos, tu não tem mais direito, porque tu já foi beneficiada ali nesse tempo. Durante 5 anos, tu não pode mais ter esse benefício. Mas eu acredito que já é uma grande vitória para quem está sendo injustiçado. Né? Exatamente. Nossa. Ah, Né? não Para quem tá, respondeu um processo para aquela criminal. mulher que pensa em usar essa lei de forma falsa, já vai pensar 2 vezes, porque ela vai sofrer consequências. Vai. Né? E aí, que nem tu disse, a tecnologia tá aí. A tecnologia E tá vai aí. para se apurar se realmente o fato aconteceu, se realmente existiu. E se não existiu, vai ter o peso também para a vítima que utilizou da máquina. E vai do homem, né? No caso, ele era um homem, né? No caso, aí Claro. a mulher que fez esse baracubaco todo aí, né? Provavelmente dor de cotovelo, né? Porque Provavelmente. foi. mulher, quando quer vingança, mulher fica cega, né? Depois se arrepende, enfim, mas depois que fez também vai fazer o quê? Né? Vai ter que levar até o fim, né? E nesse caso, ele foi injustiçado. Se ele quiser, né? Mesmo ela sendo, digamos assim... Como chama esse negócio? O ANPP? O ANPP, ele pode, digamos... não, então tu vai pagar as minhas custas, já que eu tive que gastar tanto com o advogado, ou não, zero ali. Ele tem direito, porque para ela aceitar isso, ele também tem que aceitar ou não? Não, a vítima... O acordo de não persecução penal é entre na verdade, vamos chamar aqui de réu e o Ministério Público. Eles conversam entre eles. Tá. E aí, o Ministério Público oferta para ela, não precisa a vítima ficar sabendo que... Ela perde esse direito. Isso não dá para fazer sempre, é uma vez na vida, né? É isso? Tá. Na vida não, a cada 5 anos, né? É que nem em dívida, então, prescreve. Tipo um SPC Serasa. Gente, mas que Mais ou absurdo, menos isso. né? Que absurdo. Mas e daí esse homem, Mas né? é que aí, pelo menos assim, ó... Claro, tu não vai movimentar toda uma máquina, porque é um processo que daqui a pouco vai chegar ao final e, de fato, vai estar prescrito, dependendo. Porque né? a pena é baixa. Porque a pena é baixa. Então, você não precisa movimentar todo o judiciário, porque vai ter uma penalização, claro que vai ser muito menor. Normalmente é um pagamento de alguma coisa, de valores, enfim. E eu ia dizer, algum ônus tem? Ou Sim, tem. tem? Sim, Qual sim. que é o ônus? É prestação de serviço à comunidade, o pagamento pagamento de pagamento, pra pessoa, tipo assim, é, se tu fazer, tu vai ter que um castigo, né? Tem que Sim, ter. Às sim, vezes sim. houve um dano material, aí Tem que que- tu vai ressarcir o dano material que tu cometeu. Isso que eu queria entender, Não, né? o Ou Ministério seja, Público não é que não vai fazer nada. Ele vai ofertar o ANPP e alguns requisitos que tu vai ter que cumprir e preencher. entendi. Aí, ok. Exato. Se tu não cumprir, tipo, vou dar um exemplo. A Vani foi lá e me surrou e a gente brigou, enfim, sei lá. E aí, você foi ofertado a ANPP pra ti, tu quebrou meu dente. Né? Fiquei sem dente. Aí o Ministério Público vai dizer assim, não, então tu vai ressarcir o dano dela e tá tudo ok. Daí... Mas vai pagar mais alguma coisa. Porque normalmente, Isso. assim, não é algo tão... Simples assim também. O NPP, ele é um acordo que... Inclusive, em vários casos, em relação aos meus clientes, eu analiso muito bem se o meu que tá cliente ofertando. vai aceitar aquele acordo Porque ali tem ou não. valores, às vezes o Altos. ANPP vem atrás de valores altos. Eu ia Exato. dizer, alguma Alto. coisa essa pessoa tem que sofrer uma consequência, Não, vai, né? vai. Só vai ser Exato. ré primária, né? Tu É. tava falando, continua Só com que réu tu vai primário. confessar um crime. Vai confessar um crime. Tu vai confessar um crime. Ah, entendi. É um dos Mas- requisitos, Mas enfim, né? Fez errado, sofre as consequências. Tem que ter Exato. consequências, Exato. né? Então já começou esse movimento que quem que julga é o... Quem que julga o processo é o juiz. Tá, então foi esse juiz que olhou... Não, na verdade, não o chegou aí delegado. pro juiz ainda. Ah. Porque o que acontece? O processo, ele começa pelo um procedimento administrativo. A delegacia, que faz toda a apuração investigatória. Uhum. Toda a delegacia vai para o Ministério Público, onde se analisa e oferta ou não a denúncia que vai para o juiz dar o prosseguimento na ação penal. Entendi. Então foi detectado essa... Dentro do procedimento administrativo na delegacia. Com o relatório final, porque depois de toda a investigação, quem faz o relatório final é o delegado, que encaminha para o Ministério Público dando o seu parecer. Mas isso não significa que o Ministério Público vai levar só em conta o parecer, o relatório final do delegado. Ele pode olhar as provas e mesmo o delegado dizendo que não, que acha que não ou que sim, o Ministério Público tomar o posicionamento dele e encaminhar para o juiz com o posicionamento dele.
Não precisa fazer o que o Entendi. delegado manda. Porque eu pensei, poxa, essa pessoa fez toda essa baita sacanagem, né? Com o cara e com mais, certo? Provavelmente a mulher do cara e provavelmente, né? E daí não vai sofrer consequência nenhuma, porque vai fazer um Não, acordo judicial? sofre, Não, sofre, sofre consequências então. Ok, Sim, entendi. sim, sem dúvida. Né? Então, aquela mulher que vai e procura e tem todo o amparo, né? A gente já tá indo pra finalização. Olha como voa. É. Nossa. Não, e vocês viram que a gente vai conversando e a gente vai divagando sobre tantos assuntos. Meu Começa Deus. a fluir. Exato. É e aí muito a gente engraçado. falou, E eu um nem pouco falei das questões comportamentais. eu nem sobre a lei. falei. A gente falou um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, mas É. a gente falou sobre. Eu acho que a É gente que falou tu mais tra- sobre comportamento. Tu acabou falando de um tipo de comportamento, tu de outro tipo e eu Exato. de outro tipo. E eu nem Exato. contei que a gente não combinou as roupas, né? Inclusive, Exato, a gente não falou sobre roupa hoje e deu que nós E deu estamos que com as nós mesmas cores, um misturadinho. contraponto aqui, ficamos iguais. Não, Exato. não foi combinado. Não foi combinado. Não foi combinado. É a sincronia, porque a gente tem conversado muito, a gente está fazendo várias, trazendo disseminando conteúdo de valor para as pessoas poderem olhar. O que eu penso? Nos escutem, avaliem, né? Olhem, porque hoje, há 20 anos atrás era mais difícil. Hoje, com esse acesso à tecnologia, estudo, ao Google, né? Você e outra questão também, né, que eu nem vou olhar pro tempo porque eu preciso falar. Hoje nós temos especialistas que fazem uma análise comportamental. As pessoas conseguem entender o que é um narcisista, o que é um psicopata, Sim. porque psicopata mata, gente. Sim. Narcisista ferra a vida de um monte de gente. E tá aí para todo mundo ver, né? O Sim. quanto isso, dentro da área psiquiátrica, tá sendo muito falado e as pessoas estão conseguindo identificar. Eu tava lendo, terminei o livro que é O Psicopata Mora ao Lado, que ele fala dos comportamentos. Depois posso até te passar o nome para tu colocar para quem. Muito interessante. Botar na descrição Que do ele vídeo. demonstra como é que a pessoa se porta. Às vezes ela tá do teu lado, realmente ela tá do teu lado e ela tem aqui alguns detalhes que se tu prestar atenção, tu diz, cara, ele é psicopata. É psicopata. Exato. E a sociedade não vê como isso, né? Antigamente era mais difícil, né? De você entender tanto que os serial killer, eles agiam muito. É difícil tu pegar um serial killer atualmente. Porque as pessoas também estão mais espertas analisando comportamentos, né? Porque tá tendo mais acesso à informação. Isso que a gente fez aqui. Pode ter certeza que quem escutou inteiro já não tá com o mesmo pensamento que tinha há 51 minutos atrás. Né? Porque ela entendeu algumas questões. Ele e ela, né? Exato. E assim, por que eu tô trazendo isso? Porque eu quero falar sobre isso. Por quê? Porque um narcisista, se pega um homem narcisista, o homem vai torturar aquela mulher. Se pega uma mulher narcisista, ela vai torturar aquele homem. Não importa se ele vai precisar usar uma lei ou não. Tu entende? Ele vai fazer. Porque antigamente não tinha consequências, não tinha essa avaliação desse contexto geral, dessa bolha que abre de possibilidades. Exato. Né? E até agora, falando do narcisista, não sei se vocês ouviram a nova música da Maiara e Maraísa. Não. Narcisista é o nome da música. Acho que semana passada foi uma colega da Bahia. Ela fez uma análise muito bacana Da música? sobre essa música, os pontos do que traz essa música. Eu vou Sabe? escutar para ver. Porque são várias pessoas dentro de uma pessoa só. Você nunca sabe com quem que você tá Vai falando. Você realmente não sabe quem é a pessoa que tá dormindo do teu lado. É doido isso, né, gente? É maluco. E a pessoa, ela entra na tua cabeça de uma forma que nem você mais se conhece. Não, tu se perde. Tu não se sabe mais perde, quem você é. entendeu? Ela te domina Ela te- mentalmente. Exato. Ui, desculpa. Exato. Exato. E não é só narcisismo e psicopatia. Tem o borderline, Sim. que também é nossa. gravíssimo. Tem também, e tem coisas mais leves que afetam o comportamento de alguém para que essa pessoa tenha esse gatilho porque assim, a gente está falando da ação que ela fez. Mas o que está por trás dessa ação? É uma crença limitante familiar? É um ego? É uma psicopatia? Por que essa pessoa tá acionando esse gatilho para fazer barbaridades dessa forma? Ela vai ter que sofrer as consequências, ela vai ter que fazer um tratamento. Tu entendeu? Porque se ela é uma narcisista, não sei qual é o tratamento. Eu quero trazer alguém aqui que entende e falar. Ela vai ter que, sei lá, ser tratada. E eu adoro a Ana Fortes. Ela é uma psiquiatra que ela traz, assim, esse conteúdo de uma forma muito sábia. Ela fez o livro da Daniela Pérez. Porque se tu for ver, a história da Daniela Pérez é um feminicídio, não é? O
cara não matou ela, né? Enfim, pensando, né, na situação dele, né? Então, são assuntos que se misturam. E é isso que eu quero trazer nos devaneios. É difícil, né? Você conseguir estruturar esse pensamento e verbalizar e contextualizar para que as pessoas possam entender e evoluir. Não sei se fez sentido essa minha fala para você. Sim. Né? Porque eu tenho o Ricardo Ventura, que é o Não Minta Pra Mim, que ele faz as análises comportamentais que até através de microexpressões faciais tu consegue identificar se a pessoa tá mentindo ou não. Gente, sabe que eu comecei a fazer esse estudo de microexpressões. Microexpressões E faciais. eu parei, porque assim, ó, porque você entra. Porque assim, ó, eu disse assim, eu prefiro ser enganado um pouco. Porque senão não dá, né? gente, tu não vive. Não, porque senão ela vai vive. ficar solteira o resto da vida mesmo. Se ela continuar estudando, Não tem. não Porque tem. é um risinho de canto, assim, sabe? Que tu Já não percebe quero. uma Não. levantadinha mínima de Mas sobrancelha aí- que tu percebe, meu Deus, chega. Mas é muito amplo. Se tu pega uma avaliação dele, ele faz em câmera lenta, gata. Então, Sim. não precisa, né? Mas tem ali, ele fez a avaliação da Staffen. daquela outra loira lá do Yoki que fez tudo aquilo, né? Ela fez a avaliação do cara que jogou a menininha pela janela. E ele traz... E, cara, é batata, ele não erra, Não, sabe? não. Agora, ele tá fazendo a avaliação microfacial da Maria da Penha e do marido, que eu não sei o nome dele. Sim. E ele tá trazendo verdades, gente, que tá sendo provadas nos autos do processo com provas. Sim. Então, por isso que eu digo, hoje em dia, se você quer fazer, calma, olha, analisa, será que eu tô fazendo isso porque eu tô precisando de um auxílio psiquiátrico e tá tudo bem? Se tu tem que tomar um remedinho para controlar teus impulsos. Melhor que você tome do que você Né? Toma um remedinho, mas não faça, né? Pelo amor de Deus! Sai mais barato que o advogado. Né? Melhor. Toma. Não tomei remédio. Sem remédio. Cortamos o remédio. Mas tirando a brincadeira, toma um remedinho, mas não me faça uma puta merda que tu vai ter que, né, se responsabilizar. Porque, Sim. querendo ou não, a gente falou aqui em 5 minutos dessa situação jurídica dessa moça. Mas Há quanto tempo essa história tá Quantos envolvida? dias? Quanto dinheiro tá colocando aí? Quanto tempo emocional, tempo financeiro, E tempo... o trabalho que toda a de equipe vida. teve que ter, que poderia estar, sim, auxiliando uma mulher que Uma mulher necessita, que precisa mesmo. Né? Essa Entende? gata essa menina que me relatou, gente, eu fugi pela janela que tá sem auxílio. Talvez, por quê? Porque tem alguém lá que tá tomando o tempo, né, de toda uma máquina em benefício do ego. Exato. Exato. Mas assim, ó, eu vou dizer uma coisa. Se essa mulher está nos acompanhando, se ela vai nos acompanhar, na verdade, né? Porque o nosso programa não está sendo transmitido a vivo, vai na delegacia urgentemente, relata tudo isso que está acontecendo. Para que, né, tendo essa medida protetiva, para que esse cara seja preso, pelo amor de Até Deus. para evitar uma frustração maior no Mas- futuro. Ela vai ouvir, Né? Por Ou favor. pra ajudar outra mulher, porque se Pra vai ajudar que ela, outra né, mulher. que nem tu disse, ela vai terminar com ele, ok. Mas se Exato. ele fez contigo, ele vai fazer com a próxima. Vai. É Porque do com o seu perfil, comportamento. Exato. entende? É do perfil masculino, isso, ele ser agressivo ou não. Que é isso que a gente estuda Vai- as pessoas. Estudar atitudes, Foi o que eu enfim. falei, gente. Quem faz pra uma, faz pra todo mundo. Exato. Você É a mesma entendeu? coisa que a questão do traidor, gente. É isso aí. Né? Não vou entrar no Sabe? mérito, É. mas é isso aí. Alecrins dourados, É. pelo amor de Deus. Ai, ele traiu você vai ficar contigo, traiu a mulher dele Não. pra ficar contigo. Sim, alecrim dourado. Ele traiu a mulher pra ficar contigo, agora contigo ele vai ser fiel. Contigo, ele vai ser Não fiel. vai ter a outra, né? Não. Não vai ter uma próxima. Porque Estrelinha. acabaram as mulheres do mundo. Né? É muito complexo isso, né? E eu vou te falar, se a gente entra nesse assunto, a gente vai falar horrores também. Sim, Que fica sim. para um outro momento, um outro pode. Senão a gente fala demais. É. Olha lá, 57 minutos, né? Já estamos encerrando. Eu falei, passa rápido. Paz. E se precisasse, se eu ficasse mais uma hora aqui. Ah, eu ia ter acho que a gente bastante. passava a noite, que a gente pediu uma pizza É, aqui, né? né? A gente continuava, eu adoro. É. Aí, podemos seguir tranquilo. Mas eu acredito que para isso que eu queria explicar, expandir essa egrégora, esse entendimento, eu acredito que eu consegui. Vocês são especialistas, Sim, vocês sim. entendem, né? E para quem não sabe, eu tô defendendo isso porque eu estou passando por isso. Sim. Sim. Eu estou passando por isso e eu não tenho vergonha de dizer, gente. Eu tô tendo problemas com outra mulher.
Tu entende? Mas assim, ó, como a Vanessa tô disse, eu sou tomando- advogada dela e eu não trarei esse assunto aqui pra gente discutir. Né? Isso é sigiloso, É pessoal. sigiloso, Então, pessoal. não, Né? hoje não. Não vou entrar nos pormenores, até porque eu estou fazendo o correto. Sim. Eu procurei uma advogada, eu estou apresentando provas, né? As coisas vão ser resolvidas, né? E vão ser feitas de acordo com como tem que ser, né? E a pessoa vai ter que se defender. Ponto. Exato. Caminho correto, né? Exato. Caminho correto. Caminhos E, corretos. Assim, ó, o que eu fico pensando é o tempo que as pessoas elas despendem de coisas que elas poderiam estar fazendo, assim, úteis, Tá né? evoluindo, Tá gente. evoluindo, Tá né? ganhando Aham, dinheiro. Tu né? Mulherada, vamos evoluir, né? Vamos deixar de ser a... E o homem né? também, porque tu pensa, ó, essa moça é de carazinho, ela é, gente. O cara perde tempo de ser feliz pra estar perseguindo a menina que por quer ser favor. feliz, que quer, né, seguir a vida dela. É. Exato. Tu não tem que impor a tua Mas presença pra ninguém. tu entende? Exato. E a gente não precisa de ninguém pra ser feliz, né? Não, Opa, a gente tem que estamos ser eu e a feliz. Juliana aqui pra comprovar isso. Tamo, né? Sim, nós somos encalhadas, a gente é feliz, pessoal. Ai, gente, Sim. que Quando a maldade. gente cansar de ser feliz, daí a gente começa a namorar, né? Tá tudo Se certo. a gente quiser se incomodar, mentira, gente. Ai, gente, ela se chamou de encalhada. Não, gente, eu falei que a gente é não é feliz. encalhada. A Tabata menos Eu não sou encalhada, eu sou feliz. Quando eu cansar de ser feliz, livre, leve e solta, daí eu vou arrumar um problema. Um homem que daí ele vai querer me prender, não vai querer deixar eu ser feliz assim como eu sou. O problema é o maior problema é tu não conseguir definir o filme do Netflix e a língua que vai ser o assistido o filme. Gente, meu marido é um odeia problema inglês. pra mim. É. Isso mesmo é um entendeu? problema. Ele viu que odeia isso é inglês. felicidade. Aí a gente, esses dias a gente disse assim, amor, vamos ver um filme? Vamos. Eu disse pra ele, não quero de carro, não quero de guerra, Olha aí, viu? não quero de tiro, não quero É. de explosão. Daí ele falou, bah, mas romance? Eu não gosto de romance, não quero de fantasma. Eu falei, mas então a gente vai assistir o quê? Porque, né? Aí o que a gente fez? Foi assistir aquele cara lá, o Afonso Padilha. Sim. Eu sou do time da Tabata. Eu fico preocupada comigo mesmo, né? Da Exato. legenda, se eu quero em português, em Exato. espanhol, Se quiser em depende. árabe, Em árabe, esse é o ponto, né? Amanhã Mas a gente vai aí assistir a eu Barbie. gata- E daí a gente coloca lá no Instagram dicas de série para hoje, né? Quando acaba, eu peço lá no Instagram, o pessoal responde, interage comigo. Gente, esses dias. Sensacional. Olha só, o lado da solteira, né? O lado da casada. Esses dias meu marido olhou e disse: mas como é que tu assiste tudo isso? Eu disse: quando tu tá trabalhando? Eu assisto daí tudo que eu quero, né? Tudo que eu quero. E daí, esses dias, eu Graças a perguntei Deus, pra meu ele, marido. mas quando que tu assistiu esse filme? Ele, quando tu tá trabalhando. Uhum. Eu falei, olha, o equilíbrio, né? Exato. Porque assim, eu não preciso assistir o que tu quer, nem o que eu... E a gente assiste muito... agora a gente gostou de um seriado que é o The Big Bang, né? Que é um seriado que é uma pegada de uma comédia mais inteligente, que eu tenho pavor de comédia burra, eu gosto de comédia inteligente, né? Sim. E a gente assiste junto. Se não, ele assiste os deles, eu assisto os meus. Tô dando uma ideia pra vocês. Temos duas televisões na Começarem. casa. É. Não, sabe o que eu penso assim, ó? Esse negócio de oposto se atrai Não. não existe. Não. Não tem Eu já como. tentei, sabe? O oposto se atrair, só deu problema. Só deu problema. Eu tenho outra Porque fala. assim, ó, se os semelhantes ainda precisam definir os filmes e ficar ali, Né? talvez esse Imagine os opostos. Imagina Eu os já opostos. penso assim, o equilíbrio conduz. Bom, Isso aí. Exato. né? Eu te Ou não respeito, tu estudar, me que nem a respeita. Tabata, não vou mais estudar os olhares, as piscadinhas, chega. o jeito que anda, o jeito que fala. Porque senão não Porque sabe, senão vai acontecer, né? Fica difícil. Não vou né? falar, mas né? Né? Sim. Então, meninas, Sensacional. ótimo papo, então. Gratidão pela presença. Era bem isso. É algo descontraído. É devaneio. Querendo ou não, a gente fez vários devaneios aqui, né? Foi A gente muito não bacana. gosta de uma coisa, São né? devaneios sólidos, são verdades, são lados. Você mostrou um e eu mostrei um. Agora você que tá aí, escolhe o lado que você precisa evoluir, pega pra ti, evolui, né? Se precisa corrigir, corrige. Se precisar aprender mais, bota lá nos comentários que a gente faz outra pauta aqui também. No próximo programa vai dar pra vocês interagirem. Pode mandar mensagem, Vai ser ligar ao vivo, aqui, né? Isso. O YouTube e suas limitações não deu pra entrar ao vivo, mas os próximos já vai estar tudo liberado. vai Aí ser pode tudo ao xingar a vivo. Vanessa, sim, pode. A Vanessa, né, pessoal? É, a Vanessa. Gente, né, vocês pessoal? sabem, né, que eu tomo uns esporros, mas, Pois gente, é. eu dou risada, tudo certo, né? Eu respeito todos, os esporros e os elogios. É, pode Exato. xingar a Vanessa, pedir a Tabata em casamento e eu Opa! continuo com a minha felicidade, tá tudo certo. Olha só, a Juliana, ela quer arrumar um casamento pra mim, porque provavelmente Faz ela quer tempo. ir num casamento. Faz tempo, Juliana. Claro, Quero usar eu meu- quero ei, tomar quero- frechinê de graça, Né? gente. Quero pegar o buquê. Quero ver, né? Não, eu quero pegar uma taça de frechinê, não o buquê.
Na próxima, Meninas. acho que a gente traz um Freixenet aqui. Eu Não, acho. mentira. Meninas, olha lá, 1h13 e a mais. Então, gratidão pela presença, né? Gratidão para quem assistiu aí na íntegra. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.